Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos entender um pouco sobre isso? Então, olha só. Os domínios morfoclimáticos são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comuns que formam paisagens homogêneas. Ou seja, quando você fala de Amazônia brasileira, ela tem essa característica de domínio morfoclimático porque tem características, todos os estados que fazem parte desse domínio têm características parecidas, afins. Então tem uma floresta exuberante, tem uma bacia hidrográfica significativa, a própria população tem suas características próprias, é nesse sentido. Então, de acordo com Aziz Abissab, ele identificou 6 domínios no Brasil. Então temos aí o amazônico, o domínio morfoclimático da Caatinga, o domínio morfoclimático do Cerrado, o domínio morfoclimático dos mares de Morro, esse nome é estranho, mas a gente, lá na frente a gente vai entender isso, domínio morfoclimático das araucárias e domínio morfoclimático das pradarias. Vamos lá então, na sequência, vamos começar pelo domínio amazônico. Então veja no mapa onde aqui exatamente fica a localização dele. O próprio nome já nos ajuda a entender que ele faz parte dessa região amazônica, que vai ter, portanto, as características peculiares dela. Então veja só, o domínio morfoclimático amazônico está situado ao norte brasileiro e é, olha só o detalhe, a maior região morfoclimática do Brasil, com uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 60% do território nacional, onde estão localizados os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, parte do Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Mato Grosso. Então é bom você observar que nos estados ou parte deles que contemplam as características da Amazônia ou que tem uma zona de transição com a Amazônia entre um estado e outro, então eles estão enquadrados nesse perfil. Então este domínio é formado por terras de baixa altitude, depressões, planícies aluviais e planaltos, coberto pela extensa floresta latifoliada equatorial amazônica, ou seja, essas plantas que nós conhecemos que têm folhas grandes, isso é o latifoliado, né? Você muitas vezes vê folhas enormes, né? Mas isso é típico realmente dessa região. Se você for já na região centro-oeste, você vai encontrar folhas pequenas. Vai em regiões que são semiáridas menores ainda. Então esse é um dos perfis desse domínio morfoclimático. Então, a região também enfrenta um gravíssimo problema de degradação ambiental, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. As queimadas, desmatamento, têm contribuído cada vez mais para essa degradação ambiental. E aí entramos no domínio de cerrado C de cerrado e C de área central do Brasil. É um macete para você aí, porque lá na frente eu vou dar um outro. Então, domínio de cerrado C, cerrado centro do Brasil, você vai encontrar essa parte aí, o domínio morfoclimático de cerrado. Então, o que vem ser esse domínio? Formado pela própria vegetação de cerrado e é constituída de chapada ou chapadões, como a Chapada dos Guimarães e dos Veadeiros. Possui uma área de 45 milhões de hectares, sendo o segundo, depois do domínio amazônico, em extensão territorial, composto pelo estado do Mato Grosso do Sul, Tocantins, parte dele, né? Parte ao sul, como disse, aqueles que estão numa transição estão dentro. Goiás, Bahia, parte oeste dela, né? Mas não é do Nordeste, é a Bahia do Nordeste, mas uma parte dela que faz aí uma transição com esses estados que citei agorinha, Mato Grosso do Sul. E esse domínio possui terras com planaltos sob influência do clima tropical, com vegetação arbustiva e rasteira. E aí os solos são pobres e ácidos. Isso vai explicar, quando a gente está nessa região centro-oeste, você vai verificar
que pela pobreza do solo as árvores têm uns arbustos, né? Tem uns galhos retorcidos, né? Parece aquelas coisas de filme de terror, né? Que os galhos as folhas bastante esparsas, são galhos que não são densos, né? Não são árvores fechadas como conhecemos na Amazônia. E geralmente a folha ela tem uma proteção, como se fosse uma cera apropriada para o clima, para se proteger, né? E essa é uma das características que mesmo em tempos de muito quente, mesmo em tempo de muita estiagem, aquela folha tem uma certa cera que protege essa vegetação. Então, nesse lugar é importante ressaltar que mesmo com a pobreza do solo, houve em décadas passadas investimento pesado do governo federal para que ela se tornasse uma região proveitosa do ponto de vista econômico e hoje, portanto, é um dos celeiros de produção de soja, feijão, arroz, fumo, dentre outros produtos. Por quê? Porque quase todo o solo dali recebe corretivo de calcário. Então essa é uma fronteira agrícola importante para o Brasil. E aí tem um cartão postal dessa região do Cerrado que é o chamado Véu de Noiva, né? Porque ela tem essa queda de água que parece um véu de noiva pela brancura que dá quando ela está nessa queda livre. E o domínio das Caatingas, qual o perfil dele então? Ele está situado no Nordeste brasileiro. Olha ali a figura aí na sua tela. Caatinga já tem essa figura emblemática, né, dos cactos dessa região e de uma vegetação, de certo modo, pobre pelo próprio solo que não tem um volume de chuva adequado. Então, o domínio da Caatinga corresponde à região da depressão sertaneja nordestina, área de planalto sob influência do clima semiárido. Olha esse detalhe, clima semiárido, bastante seco, o que favorece a vegetação formada por cactáceas, de cactos, né? Bromeliáceas e árvores. Destaca-se o extrativismo vegetal de fibras, como o caroá, o sisal e a piaçava. Vamos para o próximo domínio, que é dos mares de morros. Então, olha o detalhe aí, a localização dele de verde, que ele faz todo o contorno do litoral brasileiro. Então, portanto, ele está próximo do mar, né? Está próximo do mar. E aí eu vou te explicar onde é que tem a ver esse nome Mares de Morros. Olha só. Este domínio acompanha a faixa litorânea brasileira desde o Nordeste até o sul do Brasil, como a gente viu aqui na figura anterior, né? Então, caracteriza pelo relevo com topografia em meia laranja, né? Que é formado pela intensa ação erosiva da estrutura cristalina das Serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Possui área de relevo planáltico com morros, né? Esse domínio sofreu grande degradação pela ação do homem em consequência da grande ocupação populacional na região. Na verdade, isso aí é a nossa Mata Atlântica, né, que faz parte dessa área aí, desse domínio morfoclimático. Além dos desmatamentos e dos intensos processos erosivos. E aí vou mostrar para você a figura dele. Então ele recebe esse nome de domínio Mares de Morros, porque os morros, por eles serem abauluados, serem bastante desgastados, não são em forma de picos, né, porque já no decorrer de milhões de anos se desgastaram, eles parecem ondas de mares, ondas marítimas. A diferença é que onda do mar composta por água e essa daí ondulações de relevo. E, portanto, ele vai receber essa denominação de mares de morros, que passa assim que a extensão é tão enorme que passa assim que é um mar de morros. Por isso, a denominação mares de morros. Tá entendido aí? Vamos então para os domínios de araucárias. Então, quando a gente fala de araucária, vem logo esse símbolo daquela região ali, que são a mata dos pinhais, né? Inclusive, você vai nos supermercados, você encontra ali na região sul do Brasil esses pinhos, né? Que você cozinha e come essa fruta que está nessa árvore aí. Ela é simbólica. Você chega no estado do Paraná, você vai encontrar bastante isso. E ela é uma simbologia que é preservada em áreas públicas, inclusive, porque tem tudo a ver com a vegetação típica do lugar.
Então, esse domínio possui terra roxa, como por exemplo o Paraná. A floresta de araucária é homogênea, com vegetação tipicamente acicofoliada. Também pode ser chamada de Mata dos Pinhais. A devastação dessa vegetação, que inclusive ela vive em constante ameaça de ser, digamos assim, extinta, é em função dela ter uma importância tanto para a ocupação agrária e também para, principalmente, o café e a soja, além da utilização de mate, né? Utilização de mate que é usado dessa floresta. Em outras palavras, quando você vai tomar um chá mate, não pense que é apenas de um vegetal que você vai estar tomando um mate, mas ela é uma composição de várias ervas que faz aquela composição. E dentre essas ervas, nessa vegetação, ela se torna uma ameaça, tanto também para a exploração de madeira, que a gente não pode descartar isso também. E o domínio das pradarias, né? Esse nome parece a entonação de padaria. Pradaria é um nome assim que é um tipo de vegetação que é fácil da gente identificar, esse domínio morfoclimático que fica na localização aí no sul do Brasil, assim como que a gente acabou de falar da araucária, que também fica no sul do Brasil. Então a característica dela é, na nossa visão, na nossa realidade amazônica, é como se fosse uma área de campo. Inclusive tem o nome, o domínio é representado pelo Pampa, ou Campanha Gaúcha, na região planáltica, melhor dizendo. Então o Pampa é isso aí, é campos naturais, né? Então no nosso caso é raro você ver campos naturais na região amazônica, às vezes na margem do rio, na parte elevada, né, do terreno, você pode até encontrar algumas situações de vegetação, de campo natural, ou às vezes você em visão aérea você pode até ver esse tipo de vegetação isolada dentro da floresta. Geralmente nossos tipos de campo, eles são artificiais, são de cultivo, geralmente para o gado. Então estou falando aí de uma situação que é natural. Então esse domínio encontra-se no extremo sul brasileiro, no sudeste gaúcho, possuindo uma extensão, segundo a Absaber, de 80 mil quilômetros quadrados e de 45 mil quilômetros quadrados. Fazem parte desse domínio as cidades de Uruguaiana, Bagé, Alegrete, Itaqui e Rosário do Sul. A principal ocupação econômica desenvolvida nesse domínio é a pecuária extensiva de corte e a risicultura irrigada. Então, vamos então para o nosso Exercitando? Acompanha comigo. Os conjuntos espaciais assinalados no mapa pelos números 1, 2, 3 correspondem, respectivamente, aos seguintes domínios morfoclimáticos. Letra A, mares de morros, araucária, amazônico. Letra B, caatinga, pradarias e amazônico. Letra C, mares de morro, amazônico e pradarias. E letra D, cerrado, mares de morro e araucária. Observe qual é o que faz a sequência lógica na ordem, que é o número 1, 2 e 3. Fez a sua escolha? Se você disse que a resposta correta é a letra D, tá certo. Cerrado, mares de morros e araucárias. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esse conteúdo, basta acessar nesse endereço eletrônico aqui. Então, um abraço e até a próxima!